do nosso ministério até agora, mas a gente tem visto muitos milagres. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias aí comigo, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu te faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, uma oportunidade que eu vou dar para vocês hoje aqui. Vocês não vão ouvir só o pastor Hélio, não. Vocês vão ouvir o pastor Hélio e um grande, renomado autor americano, Paul Tripp. Olha que benção, né? Por quê? Porque muito do que eu vou falar para os irmãos aqui não são pensamentos meus, mas eu fui impactado há anos. Eu ainda estava no pastoreio da segunda igreja de Campo Mourão, pastor Alessandro, e eu fui impactado. Se os irmãos não leram, principalmente quem trabalha com liderança aqui, viu? Não estou ganhando porcentagem nenhuma da editora Cultura Cristã, não. É maravilhoso. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Esse livro, ele é fantástico para ser estudado com os líderes, para ser, sabe? Tem coisa ali que, claro, vem de um contexto americano, mas tem muita coisa maravilhosa. E o que eu quero compartilhar com os irmãos, eu bebi muito daquele livro, foi muito bom para a minha vida. E Paul Tripp, e até ele escreve junto com o irmão dele, que é Tripp também, mas agora o primeiro nome eu esqueci. Ted, isso, é esse mesmo. E é interessante o nosso chamado, e nós somos chamados para servir. Nós temos que entender isso. Nós somos chamados para servir. Não é?
Somos chamados para servir. Eu nunca vou esquecer que em Araruna foi meu primeiro campo pastoral, pastor ordenado. E lá tinha a Isabela. Hoje ela tem mais 2 irmãozinhos, uma irmã e um irmão, mas na época era só ela. Os pais ainda jovens e ela piquititinha. E eu me lembro de uma vez que antes do culto começar, ô igreja aplicada, viu gente? Eu vi aqui que o pastor, né? O pastor Alessandro, eu gostei, rapaz, do negócio aqui, viu? Eu sou meio desorganizado com o horário, e lá em Araruna eu aprendi, e hoje eu tive mais uma lição aqui. Estava faltando ali 20 segundos, o pastor Alessandro já subiu aqui, já começou a dar uma risadinha pro César, assim, né? Já com o violão aqui, né? E ele rapidinho já subiu. Araruna é uma coisa impressionante, irmãos. Culto era às 19h30, quando dá 19 horas, na minha época lá, você já sabia para quem você ia pregar. 19 horas o povo já estava dentro da igreja. Mas também, quando eu ia até às 21h05, o pau quebrava. Os irmãos ficavam bravos. E a Isabela e eu tô lá na frente da igreja, assim, se preparando para assumir o púlpito. De repente eu vi meu paletó sendo puxado, olhei aquela coisinha pequenininha. Hoje é um adolescente já está até namorando. E ela olhou para mim e disse assim, pastor. Eu olhei para ela assim e falei, ô Isabelinha, o que foi? Ela falou assim, olha lá. Irmãos, lá em Araruna, tinha uma canequinha que era patrimônio da igreja. Aquela canequinha, não sei quem tinha dado. Olha, nós conseguimos colocar copo descartável, porque quando eu cheguei era só aquela canequinha de alumínio. Eu não sei quanto, em 1900, não sei quanto, tinha dado aquela canequinha de alumínio e tinha que ser aquela canequinha. Nós colocamos lá os copos descartáveis, mas a canequinha de alumínio estava lá. E eu olhei no púlpito, irmãos, a canequinha de alumínio estava lá. Os diáconos não tinham colocado água lá para mim, e ela apontou e falou, olha lá, está lá. Eu dei aquele abraço nela, incentivei, porque, irmãos, é isso, nós somos chamados para servir. E a primeira coisa que nós aprendemos com o texto que nós lemos aqui, é que servir independe das circunstâncias. Servir independe das circunstâncias. Quantas vezes nós dizemos assim, eu gostaria tanto de fazer mais isso para o Senhor. Mas olha, se eu não estivesse passando por tantas dificuldades, se as pessoas olhassem com mais carinho para as minhas necessidades, eu seria mais solidário. Mas hoje em dia, cada um para si, como é que eu vou fazer também para os outros? Consciente ou inconscientemente, nós estamos tomando uma postura egocêntrica. Porque, irmãos, quer uma pessoa que estava numa circunstância das mais terríveis do que Jesus? Jesus estava vivendo um momento terrível. Estava prestes a viver um momento terrível da sua vida. Mas quem coloca a toalha no ombro? Quem vai lavar os pés dos seus discípulos? É ele. Se tinha alguém que tinha justificativa para ser levado pela circunstância do momento, que no Getsêmani ele transpira, e Lucas vai dizer que cai o seu suor como grandes gotas de sangue no chão. A segunda coisa, servir independe de merecimentos. Quantas vezes, no serviço do Senhor, nós pensamos assim, mas será que vale a pena? Eu estou doando esse meu tempo para o Senhor, eu estou me dedicando para o Senhor, será que vale a pena? Depende da visão que nós tivermos, né, irmãos? Quando eu tenho a visão de que eu estou
trabalhando para o Senhor, é para Jesus, que a minha recompensa não é aqui nessa terra. Embora eu possa ver muitas coisas maravilhosas e boas do serviço prestado aqui, mas não é isto a minha recompensa. Que a minha recompensa está no porvir. Agora, então nós temos ânimo. Se a minha visão é assim, nós temos ânimo. Agora, quando nós, muitas vezes, esses dias atrás eu conversei com um rapaz de uma outra denominação evangélica lá em Goiânia, disse assim: pastor, eu quando novo, eu saí aqui da igreja sede de Goiânia, porque a igreja dele lá tem várias, né, nos patrimônios também. Eu saía da igreja sede aqui, ia lá para o bairro tal ensinar música, saía da igreja aqui, ia lá para o outro bairro atender culto, eu saía da igreja ali. Hoje não. Hoje eu estou no meu trabalho, eu perdi a minha vida. Aí eu olhei para aquele jovem e eu disse assim: olha, mas ele trabalhava, mas esperando algo em troca, que não era aquilo que a palavra de Deus propõe. Paulo não esperava nenhuma recompensa aqui, ele dizia: olha, eu prossigo é para o alvo, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, o meu objetivo é a coroa da vida eterna. Jesus serviu aqueles que não mereciam seu serviço. Vamos analisar uma coisa aqui? Pedro o trairia. Dali a alguns minutos. Judas, também um traidor. Pedro o negou, né? Judas o trairia. A Bíblia diz que todos o abandonaram. Sabe aqueles pezinhos lindos que Jesus limpou? Sabe aqueles pezinhos formosos que Jesus lavou? Não ficou um do lado de Jesus. Todos, ó. E Jesus sabia disso. E mesmo assim, ele lavou os pés dos seus discípulos. A solidão foi dolorosa para Jesus. A gente vê ele se queixando com Pedro, João, Tiago: fiquem comigo, orem comigo. Ele sentia falta de gente, então o abandono foi doloroso, mas não fez ele desistir daquele grande serviço para o qual ele foi chamado, que foi morrer na cruz por nós. Porque ele sabia que, não é? O seu objetivo não era ter os discípulos, em primeiro lugar, aquilo era doloroso, mas não era ter os discípulos do lado dele, não era ter o aplauso e o agradecimento dos homens, mas glorificar o Pai que estava nos céus. Quantas pessoas com grandes talentos dentro das nossas igrejas, elas estão estacionadas, perderam o brilho e a alegria de servir, por causa das decepções. Mas nós temos que saber, irmãos, que a nossa recompensa vai vir do alto dos céus. Irmãos, eu tenho uma sogra que, se eu falar mal dela, eu estou cometendo uma iniquidade, que é uma mãe para mim. É uma mãe, viu? E um dia a gente tinha ajudado numa obra grande. A gente tinha ajudado, mas tinha dado suor mesmo em tudo aquilo. Aí no dia da inauguração daquele negócio, a minha sogra é uma grande defensora minha. Eles chamaram um pessoal lá na frente para cortar uma fita, e a minha sogra nem estava lá. Quando ela viu a foto daquilo lá, ela disse assim: ô Hélio, por que você não estava lá na frente, lá na hora que cortou a fita? Por que eles não colocaram você lá? Eu falei: minha sogra, a minha recompensa não é isso. Mas ela é teimosa. Não! Mas o tanto que você fez, você tinha que estar lá também para cortar a fita. Eu falei: minha sogra, de todo o coração,
Eu cortar a fita e não ter almas para o Senhor Jesus, para mim não vale de nada. O que eu fiz está feito. E foi para a honra e a glória do Senhor. Lá em Vaiporã, o pastor da Igreja Batista, muito amigo nosso, porque nos acolheu por 2 anos, quando o trabalho também estava interrompido, um dia ele contou um apuro que ele passou. Que ele caiu na besteira de falar nomes, né, dos que tinham ajudado na casa pastoral. E uma irmã tinha dado uma rural, rapaz. A irmã vendeu a rural e deu. E nós, pastores, cometemos esse erro, né? Porque nem sempre a gente olha aquela ética, né? De dizer assim, isso não pode falar o nome de todo mundo, não fala o nome de ninguém, né? E o pastor acabou, falou, não, eu vou conseguir lembrar. Falou, irmão fulano, esqueceu de quem? Da mulher da rural. Olha, se a rural já não tivesse sido vendida, ela tinha tomado. A mulher ficou brava. Mas ficou brava. Mas eu vi um pastor esses tempos atrás contar uma ilustração fantástica de missionários que ficaram décadas fora. E eles voltaram para a Europa, voltaram de navio. Acho que vocês já ouviram essa ilustração. Voltaram de navio. E quando eles estão chegando no porto, o marido olhou para a esposa e falou assim, eu estou dando uma enfeitada aqui com as minhas palavras, né? O marido olhou assim para a esposa e falou assim, vale a pena ser missionário, hein? O porto estava cheio. Era bandeirola, era tudo. E o porto cheio de gente. E ele disse assim, vamos descer agora. De repente, quando eles estão se preparando para descer, foram atropelados por um time. Tinha um time viajando com eles no navio. E o povo estava ali para receber o time. A hora que foi aquela festa com os jogadores, papel picado e tudo mais. Que aí o comandante falou, agora vocês podem descer. Quando eles desceram, passando em cima daquele papel picado, deu uma viva alma. Nenhum irmão da igreja para dizer, a casinha que vocês vão passar a velhice é por aqui. Foram caminhando na rua, com a mala pesada, arrastando a mala, nem um táxi, nem ninguém. E aquele missionário chega em casa e ele fica irado e começa a discutir com a sua esposa. E ele diz, para nós não brigar, eu vou sair para a rua aí. E ele saiu caminhando. Enquanto isso, a esposa ficou ali. Nossas esposas são fantásticas, né? A gente fala 50%, mas elas são 99,9% dos nossos ministérios, né? Quando ele chega em casa, ela chama ele e diz assim, meu bem, não fica triste. Nós não chegamos no fim ainda. Nós não chegamos ao fim ainda. Ou seja, o que ela queria dizer é a festa, a honra, a verdadeira alegria de ter trabalhado para o Senhor é quando nós estivermos lá na presença dEle. Nós não chegamos no fim ainda. Então, irmãos, nós vamos ser decepcionados, nós vamos ser machucados, nós vamos ser até traídos. Não é? Mas nós não podemos perder o brilho, nem o desejo, a vontade de servir. Servir também da maneira que agrada a Deus. E aqui eu quero encerrar essa fala dizendo, nós vamos servir. Mas só que tem um porém. Eu não posso servir do jeito que o meu irmão quer que ele sirva. Quer que eu lhe sirva. Você vê Pedro, sempre muito emocional, ele diz assim, Senhor, não, de jeito nenhum. Não vai lavar meus pés. Aí o Senhor diz assim, olha, mas eu tenho que lavar. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele diz assim, então tá bom, Senhor, lava os pés e o corpo inteiro, até a cabeça. Aí Jesus assim, também não, meu filho, volta. Nem lá, nem cá. É do jeito que eu quero. É o pé. Não é? Então, nós somos chamados para servir. Mas um servir que agrade o coração de Deus. Eu sirvo o meu irmão. Não é? Não da maneira como ele quer ser servido. Mas eu devo servir da maneira
como Deus quer que eu lhe sirva. Nós somos chamados para servir. E eu quero deixar nessa manhã aqui esta palavra e peço a Deus que ela nos abençoe de forma maravilhosa, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Possamos continuar servindo. Mesmo que eu nunca vou esquecer, em relação à circunstância, uma ilustração que um rapaz estava viajando de barco, navio, melhor dizendo, né? Em alto mar, numa tempestade, um homem caiu do barco. E ele escutou aquele grito assim: homem ao mar! E ele estava muito ruim, porque era a primeira vez que ele estava viajando de navio e ele estava com muita náusea, muito enjoo. Mas ele pegou ali o candeeiro, ali, a lanterna, sei lá como é que é o nome, que iluminava a sua cabine ali. E ele colocou ali naquela janela, eu também não sei o nome, do barco. E com náusea, e com grande dificuldade, mas ele ficou com o braço ali, era o que ele podia fazer. Ele não podia ir lá fora, ele não podia mergulhar, ele não podia lá gritar, dizer, ó, procura ali, mas ele ergueu e ficou ali. No outro dia, quando eles estão atendendo aquele homem em recuperação, ele ouviu um dos marinheiros que tinham pulado na água, ele ouviu dizendo assim: olha, eu já estava perdendo a esperança, eu já não sabia mais o que fazer, eu já estava para nadar de volta para o navio e dizer, meu companheiro, que era um dos tripulantes, se perdeu. Mas eu não sei como, um facho de luz de uma das janelas do navio brilhou em cima da cabeça do meu amigo. E eu pude nadar até lá e puxá-lo, amarrá-lo em mim e trazê-lo salvo em segurança. Então, às vezes, nós vamos estar, eu estou muito atarefado, eu estou fazendo faculdade, mas tem algo que nós podemos fazer. Uma senhora com mais de 80 anos, ela não podia mais ser missionária por causa da idade. Com 80 anos, ela começou a escrever cartas para as penitenciárias, lá nos Estados Unidos. E conta a história que essa mulher, depois dos 80, faleceu um pouco antes dos 90, ela ganhou mais vidas para o Senhor Jesus do que todo o período em que ela passou como missionária. Circunstância, irmãos, todos nós vamos ter. Todos nós pagamos um preço, não é o preço da salvação não, viu? Mas se eu quiser servir a Jesus sem pagar um preço, eu não vou servir. Porque é o meu eu, é o mundo, é Satanás, sempre lutando contra. Então servir a Jesus é assim mesmo, há um preço a ser pago, mas nós somos chamados para servir. E vale a pena, porque quanto maior o desafio no serviço, é o que eu tenho experimentado em Goiôerê, maiores são os milagres que Deus nos dá a oportunidade de vermos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Pedimos, ó Pai, a tua bênção aqui para a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Pela vida, ó Pai, do pastor Alessandro, do pastor Marcinho, juntamente com as suas famílias e toda a liderança da igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, de forma grandiosa. Esta é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.